Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso 41º dia de Uma Vida com Propósito para que estou na Terra, do Rick Owen. E o nosso tema de hoje é a armadilha da inveja, né? A gente está no nosso penúltimo dia aqui do nosso devocional e hoje essa mensagem é muito importante, muito impactante e espero que você realmente reflita, né, tudo que vai ser dito aqui, porque se você conseguir entender isso, com certeza a sua mente vai ser transformada, uma chavinha vai virar ali do como a gente tem que agir e viver. E antes de a gente iniciar verdadeiramente esse tema, eu gostaria de te pedir para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens e do nosso próximo devocional que a gente também vai iniciar. E o primeiro versículo é: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. E Eclesiastes 4:4 vai dizer: fiquei chocado. Descobri que tudo o que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. A gente tem Deus tem um propósito, né, para cumprir na nossa vida, e a gente não pode cumprir realmente o nosso propósito quando a gente está preocupado e invejando a vida dos outros. A gente já falou sobre quais são os 5 propósitos que são para todas as pessoas. Todas as pessoas têm esses 5 propósitos que a gente tem aprendido na leitura desse devocional, mas o jeito que você vai cumpri-los é de forma única. Deus te fez de forma única, você tem o seu DNA, você tem a sua voz que é única, você tem a sua feição que é única, tudo em você é único. Deus não faz pessoas iguais, até gêmeos que são idênticos não são idênticos, né? Tem alguma diferença ali, tanto na personalidade quanto no físico. Nada é exatamente igual e ninguém é exatamente igual a você. Então, apesar de nós todos termos os mesmos 5 propósitos, o jeito com que você vai ser usado para cumpri-lo vai ser único, de acordo com os seus dons, de acordo com as suas habilidades. E somente você pode ser você mesmo, né? E quando a gente tenta ser o que outra pessoa é, ou seja, a gente tenta ser o que nós não fomos criados para ser, a gente tem frustração, a gente se cansa, a gente às vezes fracassa porque a gente está tentando viver uma vida que não é nossa, a gente está tentando viver um propósito da maneira com que nós não fomos feitos para viver, né? A gente está buscando ser uma pessoa que a gente não é. E isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros e rejeitamos quando Ele nos fez. E aí a gente começa a invejar o que os outros têm, né? A gente começa a se ressente dizendo: por que o Senhor fez aquela pessoa daquela forma? Por que aquela pessoa tem aquilo que eu não tenho? Por que ela age da forma com que eu não age? Por que a vida dela é assim e a minha não? E aí a gente começa a querer ser o que a gente não é e rejeitar aquilo com que Deus criou para que nós fôssemos. E aí a gente causa nessa inveja. E a inveja tira o nosso foco daquilo que a gente foi criado para fazer. Enquanto a gente está preocupado e invejando as outras pessoas, a gente acaba colocando o nosso foco, nossa atenção na vida dos outros e esquecendo da nossa vida e de como nós devemos viver a nossa vida. E aí a gente começa a perder o nosso propósito e a nossa alegria, porque a gente começa a se comparar com algo que não foi feito para nós. E aqui, quando a gente começa a duvidar, a questionar sobre isso, né, a gente tá passando uma mensagem para Deus. E é a seguinte mensagem: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Ou seja, a gente está duvidando estamos sendo ignorante e arrogante, duvidando da capacidade de Deus de saber o que é melhor para nossas vidas, né? E aqui ele dá 4 efeitos prejudiciais da inveja para a nossa vida. A gente vai destrinchar eles agora. E a primeira é que a inveja rejeita a singularidade.
como a gente falou, nunca houve, nunca haverá ninguém exatamente igual a nós. E quando a gente tenta ser outra pessoa, quando a gente tenta ser aquilo que Deus criou para a vida de outra pessoa, a gente está rejeitando o nosso eu, a nossa identidade, está rejeitando aquilo com que Deus criou para que nós fôssemos e fizéssemos, né? E essa inveja, ela bloqueia a nossa visão de nós mesmos. A gente acaba percebendo e tentando ser uma outra pessoa, tentando se igualar a outra pessoa e esquecendo de quem nós somos, esquecendo de entender o que Deus quer para nossas vidas, esquecendo de prestar atenção no propósito, na forma com que nós cumpriremos os nossos propósitos, e a gente está focado em tentar ser algo que a gente não é. E lá que ele fala, né, que quando a gente estiver diante de Deus na eternidade, ele não vai nos questionar por que você não foi mais parecido com seus pais, ou por que você não foi mais parecido com seu vizinho, ou por que você não foi mais parecido com fulano de tal, uma celebridade, mas ele vai dizer: porque você não foi mais como eu pretendia que você fosse, porque você não seguiu a identidade que eu te dei, porque você não aproveitou tudo aquilo que eu depositei sobre a sua vida. Então a gente tem que parar de tentar ser alguém que a gente não é e entender que Deus criou a gente de forma única. E a inveja também divide a atenção, né? A gente falou aqui, e em Lucas 9,62 vai dizer: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele, não está apto para o reino de Deus, né? É quando a gente começa a observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, a gente deixa de ver o que Deus está fazendo em nossa própria vida. Quando o nosso foco está na vida dos outros, a gente esquece do que Deus tem para nós, né? E terceiro ponto aqui é: a inveja faz que você perca tempo e energia. E Eclesiastes 4,4 vai dizer: também descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas dos seus vizinhos, mas isso é inútil. É como correr atrás do vento, né? Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando se igualar ou se superar àqueles que elas sentem inveja, né? A gente acaba gastando muito tempo e muita energia que poderia estar sendo usada para o reino, que poderia estar sendo usada para edificar a nós mesmos, para fazermos e exercermos nosso propósito. E a gente está gastando essa energia, esse tempo em uma competição com a vida alheia, né? E não uma competição com nós mesmos de ser melhormos a cada dia, mas sim se comparando aos outros. E o último ponto aqui que ele traz é que a inveja leva a outros pecados, né? A inveja é um dos chamados pecados capitais, dos 7 pecados capitais. E esses são a raiz de onde crescem outros pecados. E em Tiago 3,16 vai dizer: pois onde há inveja e ambição egoísta, ainda há confusão e toda espécie a males, né? A gente vê várias histórias na Bíblia em que pessoas, por causa desse pecado, por causa da inveja, cometeram pecados ainda maiores, motivados pela inveja. Caim matou o seu próprio irmão Abel porque ele o invejava. Os irmãos de José o venderam, né, porque tinham inveja dele. Saul tentou matar Davi diversas vezes porque também o invejava. E a Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus porque o invejavam profundamente. A inveja, ela contamina o nosso interior e afeta tudo ao nosso redor, nos levando a cometer outros pecados e, se duvidar, ainda piores. Claro que a gente sabe que não tem um nível, né, de pecados, pecadinho e pecadão, como a gente fala. Mas o que pode começar como algo inofensivo pode gerar outros pecados em nossa vida com consequências ainda maiores. E aqui ele dá alguns passos que a gente possa erradicar essa inveja da nossa vida e do nosso coração. E o primeiro passo é parar de se comparar aos outros. A gente tem esse como um ponto de partida, né? Comparar é raiz de toda inveja. Quando a gente começa a comparar a nossa vida com a de outra pessoa, aí nasce toda e qualquer inveja. E hoje em dia, quando a gente está numa era muito digital, muitas pessoas acabam comparando a vida delas, a vida off delas, né? O dia a dia real delas, com
o que as pessoas mostram na internet, uma felicidade perfeita que a gente sabe que não existe. Todos pecamos, todos temos problemas, todos passamos por dificuldades, mas a gente acaba comparando a nossa vida real com a vida de estrelismo, a vida de mídia de muitas pessoas. E quando a gente começa a comparar isso, a ver só os pontos negativos da nossa vida e comparar com só os pontos positivos da vida de outra pessoa, a gente vai acabar, né, dando lugar a essa inveja. E 2 Coríntios 10:12 vai dizer: quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, mostra como são tolos. E essa questão também da comparação nos traz também duas reações negativas, né? O orgulho e a inveja. Porque quando a gente compara, a gente vive comparando a nossa vida com de outras pessoas, por muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas que em determinado ponto não são tão boas como a gente, né? A gente sabe que cada um tem o seu dom e sua habilidade. Então, você vai ser melhor do que outra pessoa em uma área, ela vai ser melhor do que você em outra área, e a gente se complementa e juntos edificamos o corpo de Cristo. Mas quando a gente encontra alguém que às vezes na área que a gente é bom, que a gente domina, essa pessoa ainda não é tão boa, a gente começa a ficar arrogante. A gente começa a ter esse orgulho de se sentir maior do que essa pessoa. E da mesma forma, quando a gente encontra outras pessoas que elas estão mais evoluídas que nós em determinadas áreas, e a gente sente inveja do progresso daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Então, essa comparação, né, traz somente reações negativas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E Deus não julga não vai te julgar pelos talentos que você não possui ou pelas oportunidades que você não teve, que aquela pessoa teve. Ele avalia a sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que você fez com o que recebeu. Ele não vai avaliar você pela oportunidade que o outro recebeu e você não chegou naquele mesmo lugar. Ele vai te avaliar pelo que você recebeu, pela oportunidade que ele te deu e o que você fez com ela, né? E a gente tem que decidir que a gente vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Se você é uma pessoa que se compara muito com as vidas perfeitas do Instagram, comece a fazer um jejum. Comece a fazer um jejum de ver a vida dos outros, sabe? Um propósito de parar de ver certas pessoas que você sabe que vão te causar uma inveja. Se você identifica alguém que você segue hoje, que você vive se comparando, que você vive invejando a vida daquela pessoa, para de seguir. Isso só vai te trazer coisas ruins, né? Só vai te trazer tristeza, só vai te trazer inveja. E aí, como a gente acabou de falar, né? A inveja é aquela que incita vários outros pecados. Então, se você tem que identificar aquilo que está te causando inveja e evitar de fazer aquilo, de provocar essa reação. O segundo ponto, né, é celebrar a bondade de Deus para com os outros. Em Romanos 12:15 vai dizer: alegre-se com o que se alegram, chorem com o que choram, né? É muito fácil a gente chorar com os que choram, né? Mas alegrar-se com os que se alegram é muito difícil, principalmente se essa pessoa está evoluindo em algo que você também gostaria. Mas a gente tem que entender que, como a gente falou, cada um é único, cada um vai traçar o seu caminho, cada um vai cumprir os seus propósitos de uma determinada forma. Então a gente tem que se alegrar com aqueles que também estão se alegrando, que estão vencendo, que estão evoluindo, e parar com essa comparação, né? E essa questão de se alegrar com o que se alegram, né? Às vezes o que a gente acha muito difícil em fazer isso é porque tememos que haja um suprimento limitado de Deus. Que se aquela pessoa ela recebeu uma grande fatia de alegria, né? Uma grande oportunidade para a vida delas, Deus não vai ter mais esse poder de dar essa oportunidade, essa alegria, esse avanço para nós também. Mas a gente precisa entender que o poder de Deus é ilimitado e ele vai trazer oportunidades e alegrias para a vida, para as nossas vidas, né, para a vida de todas as pessoas de formas diferentes. E a questão dessa inveja, né,
normalmente acontece com as pessoas que estão ainda mais próximas de nós. Às vezes temos inveja dos vizinhos, de outros membros da família, de colegas, de pessoas da mesma profissão que a nossa. E quando a gente pensa, né, que a gente precisa se alegrar com os que se alegram, como a Bíblia diz, com a alegria dos outros, a nossa vida vai ter muito mais alegria. Porque se a gente for pensar só na nossa vida, a gente vai ter momentos alegres, mas momentos difíceis, momentos tristes, momentos infelizes. E nenhuma vida é feita só de coisas boas. Mas quando você entende que você pode se alegrar com a conquista dos outros também, você vai ter não só os seus momentos felizes para se alegrar, mas os momentos felizes das outras pessoas também, a qual você vai ser grato também por aquela pessoa, por tudo aquilo que ela conquistou, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma vida mais alegre de fato, porque a gente não vai se alegrar só com os nossos momentos de felicidade, mas com momentos de felicidade das outras pessoas que estão próximas a nós também. E o outro ponto aqui é: seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Em 1 Coríntios 4:7 vai dizer: vocês já têm tudo o que precisam, têm mais acesso a Deus do que pode imaginar. A inveja, ela baseia-se no mito popular de que ter mais nos fará mais felizes, né? Por conta das vezes a gente não pega falando: eu vou ser feliz só quando eu tiver essa casa, eu vou ser feliz quando eu tiver com esse carro novo, eu vou ser feliz quando eu tiver com um marido, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E Deus fala, né, que você já tem tudo que vocês precisam. E Eclesiastes 5:10-11 vai dizer: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-los a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto, talvez, para vê-la escorregar por entre os dedos, né? Se você não sabe ser feliz com o que você possui hoje, se você não sabe ser grato, agradecido porque Deus tem te dado hoje, você não vai ser feliz quando você tiver mais do que você tem. A gente precisa se alegrar com o que a gente tem hoje, ser grato com o que a gente tem hoje, porque quem é fiel no pouco, no muito Deus o porá. Então a gente precisa agradecer a todos os dias por tudo que a gente já tem hoje, né? E não ficar pensando que você só vai ser feliz quando você tiver mais. E para que fique bem claro aqui também, né? Ter sonhos ambiciosos, desejar o melhor para nossa vida, ter alvos de fé, são coisas boas, tá? Deus não condena a gente querer ter uma vida boa. Ele falou que nos criou para ter vida e vida em abundância. Mas tudo isso tem que vir de Deus e tem que beneficiar os outros e são conquistados e ser conquistados pela fé e pela glória, né? O motivo pelo qual você faz aquilo importa muito para Deus. Você deve aproveitar, né, realmente o máximo da vida, mas que isso não venha a ser, que você não venha querer conquistar essas riquezas apenas para se engrandecer, apenas para competir com alguém, apenas para ser feliz só quando eu tiver aquilo, né? Deus se importa com o porquê do que a gente quer aquilo, por que a gente quer conquistar isso. Então a gente também tem que ter um objetivo para conquistar cada coisa. E isso nos revela muito quem nós somos, né? Dependendo do seu motivo, da sua razão, do porquê você quer ter aquilo. Porque você só vai ser feliz quando você tiver aquilo, aí você tá recusando o que a palavra de Deus já disse sobre você, que você tem tudo do que você precisa para ser feliz, né? Então você não vai ser mais feliz com aquilo a mais, né? E se você não é feliz com o que você possui, como a gente falou, você não vai ser feliz com o a mais. Então seja grato pelo que você já tem hoje. E quando a vida parece injusta, confie em Deus, né? O último ponto aqui pra gente refletir. Toda vez que acusamos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando da sua bondade. Toda vez que a gente fala, não é justo que eu tenha isso e aquela pessoa tenha aquilo, a gente está duvidando da capacidade de Deus em saber o que é melhor para nós. E sempre quando isso passar pela sua cabeça, quando você começar a reclamar de Deus, que é injusto com você, lembre-se das seguintes coisas.
Tudo que tenho feito foi dado por Deus sem que eu merecesse. A gente não merece nada que a gente tem. E nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é dom de Deus. E não sei o que Deus sabe, não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. A gente tem que confiar que ele sabe o que é melhor pra gente. Ele já enxergou lá na frente, ele que escreveu a nossa história. E aqui ele fala também, né, sobre Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento. Quando ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e exercerá a justiça. E não foi justo Jesus ter morrido em seu lugar por seus pecados, mas ele morreu. Então, toda vez que a gente se sentir ingrato com Deus pelo que a gente tem, ou ingrato pelo que a gente não tem, que a gente venha se lembrar disso, que a gente não merece nada do que a gente tem. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós recebemos um sacrifício que a gente jamais poderá pagar, porque a gente, mesmo Jesus tendo se sacrificado por nós, por muitas das vezes a gente o questiona. A gente questiona Deus, a gente questiona o que Ele faz em nossas vidas, mesmo sabendo que a gente não merece nada do que a gente tem. Então, que a gente seja grato pelo que a gente tem e pare de questionar a Deus pelo aquilo que a gente não tem, acusando de ser injusto. E pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente. Aqui ele fala, né, sobre uma história de um proprietário que contratou vários trabalhadores, né, essa passagem lá de Mateus 20, e em diversos horários do dia. Alguns começaram a trabalhar desde a parte da manhã, outros começaram depois do almoço e outros começaram só lá de noitinha, né, trabalharam tipo 1 hora só, digamos assim. E quando ele foi pagar todos esses trabalhadores, ele pagou um salário igual para todos eles, mesmo os que trabalharam o dia inteiro e aqueles que trabalharam só 1 hora. E os que trabalharam o dia inteiro ficaram ressentidos e questionando por que você pagou a mim a mesma quantia do que aquela pessoa que trabalhou 1 hora só. E ele falou, a resposta, né, do Senhor, ele diz: amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o seu dinheiro e vá. O que lhe importa se eu quero pagar a eles o mesmo que lhe pagarei? Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? E, em outras palavras, né, o que ele quer dizer com isso? Pare de ficar ressentido, porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que você recebeu e siga em frente com a sua vida. Ou seja, Deus vai dar porções diferentes em diversas áreas da nossa vida, né? De acordo com o que Ele tem para cada vida. E a gente tem que parar de ficar ressentido e invejando as coisas dos outros e ser grato pela porção que Ele nos deu e fazer o melhor com aquilo que Ele nos entregou. E pra gente refletir nesse dia, o tema é: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. A gente não pode cumprir os nossos 5 propósitos enquanto a gente estiver comparando a nossa vida, enquanto a gente estiver perdendo o nosso foco, nossa energia, nossa atenção na vida dos outros e esquecendo de cumprir o nosso propósito. Versículo para a gente memorizar é Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E pergunta para você meditar: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os demais? Em qual área da sua vida que você está ressentido, se comparando? Será que é na área financeira? Será que é na área familiar? Será que é na vida profissional? No casamento? Enfim, identifique qual área da sua vida provoca mais esse sentimento de inveja em você. E também te convido a reconhecer, hoje a maior ferramenta que a gente tem inveja, que a gente se compara, são as redes sociais. Então entenda tudo aquilo que tem te causado esse sentimento, que tem te causado essa reação, e evite. A gente já falou que é melhor, a gente falou aqui várias vezes que a melhor forma de resistir à tentação, uma das formas, né, é você evitar o que causa ela, né? Então, que a gente venha a compreender, refletir tudo aquilo que tem nos causado esse sentimento, reconhecer, sermos gratos pelo que a gente tem e também evitar as brechas para que esse sentimento venha à tona. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse dia de hoje, que você venha refletir sobre esse tema. Tenha um dia abençoado por Deus e te espero aqui
amanhã, pro nosso último dia do nosso devocional diário, tá bom?